do Senhor, então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. A gente está... Quem lembra qual é o livro que a gente está estudando? Lamentações de Jeremias, né? Eu queria que você abrisse, então, no capítulo 4 de Lamentações. Nós já estudamos 3, hoje a gente vai para o 4º capítulo. E hoje a gente vai ler tudo no começo e depois vai compartilhando. Diferente da semana passada, que eram 66 versículos, né? Hoje são apenas 22. Então, se você achou, diz amém. Amém. Se você não achou, a gente precisa fazer um discipulado aí para aprender a abrir a Bíblia, né? Importante. E se está com o celular e não achou, é pior ainda. Mas amém. Quem achou, diz amém. Amém. Vamos ler, diz assim, capítulo 4 de Lamentações. Como se escureceu o ouro, como o ouro refinado perdeu o seu brilho. Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres, filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, agora são tratados como simples objetos de barro, obra das mãos de oleiro. Até os chacais dão o peito, dão de mamar aos seus filhotes. Mas a filha do meu povo tornou-se cruel como as avestruzes no deserto. A língua do bebê que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. As crianças pedem pão, mas não há quem as alimente. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlate agora vivem entre montes de lixo. Porque a maldade da filha do meu povo é maior do que o pecado de Sodoma, que foi destruída num momento, sem intervenção humana. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais e tinham a formosura da safira. Mas agora, o aspecto deles é mais escuro do que a fuligem, não são reconhecidos nas ruas, a sua pele grudou nos ossos, secou-se como madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque essas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres, que antes eram compassivas, cozinharam seus próprios filhos. Esses lhe serviram de alimento. Quando a filha do meu povo foi destruída, o Senhor deu cumprimento à sua indignação, derramou o furor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus alicerces. Nem os reis da terra, nem todos os moradores do mundo acreditavam que o adversário ou inimigo pudesse entrar pelos portões de Jerusalém. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas e por causa das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram no meio dela o sangue dos justos. Vagueiam como cegos pelas ruas, andam contaminados de sangue, de maneira que ninguém pode tocar na roupa deles. O povo grita: afastem-se, imundos, afastem-se, não toquem em nada. Quando fugiram e andaram errantes, diziam-se entre as nações: aqui eles não podem morar. A ira do Senhor os espalhou, ele já não dá atenção a eles, não respeitam os sacerdotes, nem se compadeceram dos anciãos. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando socorro que nunca chega. De nossas torres temos olhado para um povo que não nos pode livrar. Espreitavam os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Nosso fim se aproximava. Os nossos dias estavam contados, era chegado o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O ungido do Senhor, que era o nosso alento, foi preso nas armadilhas deles. Dele dizíamos: debaixo da sua sombra vivemos entre as nações. Exulte e alegre-se agora, ó filha de Edom, você que habita na terra de Uz. Logo chegará a sua hora de beber do cálice, você ficará embriagado e despida. O castigo por causa da sua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais levará para o exílio, mas ele castigará sua maldade, ó filha de Edom. Porá a descoberta os pecados que você cometeu.
Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos colocar nossas vidas diante de Ti nessa noite, Pai, nossos corações, nossas mentes, e pedir ao Pai que o Senhor possa iluminar a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento. O Senhor tire de nós todo e qualquer impedimento de compreender a Tua Santa Palavra. E essa noite nós possamos aprender as verdades contidas neste texto juntos, e que o Senhor possa nos transformar através da Tua Palavra, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei para vocês, Lamentações é uma série de poemas escritas por Jeremias, profeta Jeremias. E em cada capítulo ele vai falando um pouco sobre como que o povo de Deus estava sofrendo as consequências por causa do seu próprio pecado. E agora chegando no capítulo 4, e nós demos como título para essa mensagem da glória às cinzas. Chegando no capítulo 4, a gente percebe como é devastador o poder do pecado na vida de uma pessoa, na vida de um povo, e principalmente na vida de líderes, tanto espirituais quanto líderes de nação, A gente vê aqui, lendo esse capítulo que a gente acabou de ler, consequências devastadoras, terríveis, do pecado do povo de Deus. Mas, e graças a Deus por esse mas, quando chega no final do capítulo, nós aprendemos que a disciplina de Deus, por mais dura que seja, ela não é eterna, e glória a Deus por isso. A disciplina de Deus, por mais pesada que possa ser, sobre um povo, sobre a vida de alguém, sobre uma nação, ela não é para sempre. E mais, quando Deus permite que a gente colha as consequências das nossas escolhas erradas, quando Deus permite isso, Ele não nos fere para acabar com a gente, para que a gente seja dizimado. Pelo contrário, quando Deus permite que a gente seja corrigido, quando Ele nos corrige, quando Ele nos disciplina, é para que a gente aprenda, é para que a gente observe o que está errado e mude. Amém? Então, Lamentações 4, se você já leu todo o livro, se não, se está acompanhando conosco aqui, você vai perceber que o capítulo 4 é o capítulo mais sombrio de todo o livro. Lembrando um pouco do que a gente falou, no capítulo 1 nós vimos a dor do povo de Deus, a dor do profeta. No capítulo 2 nós vimos sobre o silêncio de Deus. No capítulo 3, semana passada, a gente viu a esperança que nasce mesmo em meio ao sofrimento. E hoje a gente vê a causa profunda da destruição do povo de Deus. Que causa é essa? Por que o povo de Deus sofria tanto? O texto vai nos responder. O problema é o pecado. O pecado persistente, o pecado sem sinais de arrependimento, sem sinais de mudança, a iniquidade, principalmente no coração da liderança. A corrupção que tem nos corações daquele povo é a mesma corrupção que muitas vezes acontece hoje em dia nos nossos próprios corações, quando a gente permite que o pecado tome conta, quando a gente se afasta de Deus, quando a gente troca a Deus por outras coisas, por outras pessoas, por outros relacionamentos, por dinheiro, por prazeres. É a mesma corrupção. Então Jeremias ele vai descrever, se você observar comigo o versículo 1, que a glória tinha se transformado em escuridão.
ele vai dizer que o ouro, e aqui é um símbolo para como aquele povo era cheio de glória, como aquele lugar era cheio de glória, ele vai dizer: o ouro se escureceu, o ouro perdeu o seu brilho. No versículo 3, nós vemos que o povo estava vivendo pior do que animais. Pior do que os animais. Ele vai dizer que até os chacais dão de mamar para os seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel. Depois ele vai do versículo 4, 5, 9, 10, ele vai falar sobre fome. Ele vai dizer que por causa do pecado deles, uma das consequências é que eles estavam passando fome, não tinham o que comer. E do 13 em diante ele vai falar sobre o colapso total da justiça. A liderança daquele povo toda tinha se corrompido, tanto a liderança espiritual quanto a liderança governamental tinha se corrompido, tinha se desviado, tinha se perdido, tinha perdido a sua glória. Mas no final do capítulo, como eu falei para você, surge uma promessa, a promessa de que o juízo de Deus não dura para sempre. O juízo de Deus, ele tem fim. A partir do versículo 21 e 22, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer que o castigo por causa da maldade, no 22, estava consumado, ou seja, acabou. Então Jeremias, nesse capítulo, nos dá várias lições preciosas para a nossa própria vida. Eu queria que você prestasse atenção em todas elas, para que a gente possa sair daqui hoje melhores do que a gente entrou. Então a primeira lição que a gente tem, a gente vê que, pode voltar um pouquinho? A glória deles havia se apagado. Sabe, meus irmãos, muitas vezes a gente conhece pessoas que eram firmes, fervorosas com Deus, gente que servia na igreja com alegria, gente que usava seus dons e talentos, abençoava outras pessoas, falava somente de coisas de Deus, mas que de repente se apaga. Não sei se você já conheceu alguém assim, gente que se apagou. E muitas vezes, eu não estou dizendo que todas as vezes a causa seja o pecado, mas muitas vezes a causa disso é o pecado. Essa pessoa começa a permitir que no seu coração entre um pecadinho que parece simples. Ela começa a ficar amargurada, ela começa a ficar com sentimentos ruins, ela começa a murmurar, ela começa a reclamar. E a gente viu na semana passada que a murmuração é um pecado terrível, a reclamação é um pecado terrível, e a gente começa a permitir que essas coisas entrem, e ao invés da gente trazer à nossa memória aquilo que dá esperança, como a gente falou na semana passada, a gente traz à nossa memória coisas que nos trazem sofrimento, que nos fazem ressentir, ou seja, sentir de novo algo ruim. E aí a gente enche a nossa mente com essas coisas e permite que o nosso brilho vá se apagando. O versículo 1 vai dizer: como o ouro perdeu o brilho, aqui é a NVI, outra versão diferente da que eu li, como o ouro fino ficou embaçado. Sabe, às vezes quando a aliança de casamento, por exemplo, eu estou casado há 17 anos, às vezes começa a escurecer um pouquinho, e dá uma lustrada ali para voltar a brilhar. E às vezes isso acontece com a nossa vida, e é sobre isso que o profeta está falando. Ele está usando a imagem do ouro escurecido para mostrar que aquela cidade tinha perdido o seu encanto, a sua alegria, a sua pureza, porque o ouro puro brilha. Aquele povo, o povo de Deus, tinha perdido a sua pureza, tinha perdido a sua alegria, tinha perdido o seu brilho. E o interessante é que ele não está falando aqui somente da ruína física, ele não está falando só dos muros derrubados, das paredes
da destruição física, ele está falando de uma destruição espiritual. Ele está falando de algo que o pecado pode causar no coração do povo de Deus, se a gente se afasta, se a gente permite que ele entre. O povo que antes tinha alimento com fartura, agora passava fome, e essa fome não é só física, era uma fome espiritual, era uma fome de Deus também. Quando nós nos afastamos de Deus, uma das primeiras coisas que a gente para de fazer é se alimentar da palavra. E quando a gente para de se alimentar da palavra, a gente fica raquítico espiritualmente falando. A gente começa a definhar, porque a palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus, ela nos traz vida. A palavra de Deus, ela nos cura, ela nos restaura. A palavra de Deus é tudo para um crente, para a vida de um crente. Se o crente se afasta da palavra, se o crente se afasta da vida de oração, o que sobra para esse crente? Se não só um ouro que perdeu o brilho. E aí esse povo tinha se afastado, e ele estava exatamente assim. Eles antes tinham fartura, mas agora eles estavam mendigando o pão. As mães que antes cuidavam dos filhos, nem leite para amamentar elas tinham. A desgraça foi tão grande que, se você observar comigo o versículo 6, olha aí comigo. O versículo 6 vai dizer que o pecado do povo de Deus havia sido maior do que o de Sodoma. E vai dizer que a desgraça de Sodoma foi menor porque Sodoma foi julgada de forma mais rápida. É isso que ele está dizendo ali. Ele vai dizer: a maldade da filha do meu povo é maior do que o pecado de Sodoma, que foi destruída num momento. Ele está dizendo assim: Sodoma sofreu menos do que vocês, porque Sodoma foi destruída num piscar de olhos. Vocês estão sofrendo há quanto tempo? Há quanto tempo vocês estão colhendo aquilo que vocês mesmos plantaram quando escolheram pecar e se afastar de Deus? Ele está dizendo que Jerusalém sofreu lentamente e por muito tempo. Quantas e quantas vezes nas nossas vidas nós estamos sofrendo há bastante tempo? E a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer. Eu não preciso nem dizer, nós não precisamos nem dizer muitas vezes, tire um tempo para pensar o que você precisa mudar, qual pecado você precisa abandonar, porque a gente sabe. E quantas vezes a gente está permitindo que as mesmas coisas atrapalhem o nosso relacionamento com Deus e tirem o brilho, a alegria da salvação. Lembra que Davi fala, quando ele peca, ele pede: Deus, não retires de mim a alegria. Ele não diz para não retirar a salvação, presta atenção nisso, que salvação não pode ser retirada. Ele diz: não retire de mim a alegria da salvação. Ele pede para Deus não tirar a alegria dele. Muitas e muitas vezes a gente está afastado, a gente está dentro da igreja afastado de Deus, a gente está servindo num ministério afastado de Deus, a gente está dando o nosso dízimo, frequentando os cultos, afastado de Deus, e a gente vai perdendo o brilho, a gente vai definhando, as pessoas não nos reconhecem mais. Pessoas dizem: como o Tiago mudou, né? Antes ele era tão diferente, agora ele está mudado. E aí se alguém não me conhecia antes, vai dizer: não, mas esse Tiago que tu está falando eu não conheço, nunca vi, porque o Tiago que eu conheço é esse. Entende? A gente vai perdendo o brilho, vai perdendo a alegria, vai perdendo a paz.
acontecendo com esse povo. Quando o pecado é aceito como normal, irmãos, a glória se apaga. Quando o pecado é aceito como normal, a glória se apaga. Quando a igreja esquece a santidade, ela perde o brilho. E a igreja, você sabe muito bem que não são as paredes, somos nós. Quando a igreja perde a santidade, ela perde o brilho, ela não atrai mais pessoas. Ninguém quer fazer parte de uma igreja que não tem santidade. Quem quer fazer parte de uma igreja que não, onde Deus não está presente? E isso só muda quando cada um de nós mudar. Quando cada um de nós se arrepender dos seus próprios pecados. Quando cada um de nós mudar aquilo que precisa ser mudado. Quando um dedinho do pé está machucado, o corpo todo está machucado. A W. Tozer diz que nada escurece mais a glória de Deus na vida de um crente do que o pecado tolerado. Existem muitos crentes que já brilharam muito mais na sua vida com Deus, já foram mais íntimos de Deus, já serviram mais a Deus com mais alegria e mais fervor, já andaram mais perto de Deus, mais perto da igreja, porque, irmãos, perto da igreja é perto de Deus. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão que está perto de mim. Teve gente que já foi muito mais ativo na casa de Deus, mas que permitiu que o pecado entrasse, permitiu que uma raiz de amargura entrasse no coração, permitiu que uma escolha errada fosse feita, e acabou se afastando de Deus, apagando aquela pessoa, roubando a alegria da salvação. E deixa eu te perguntar, como é que você está nessa noite? Como que está a alegria da tua salvação? Como que está o brilho nos teus olhos quando você fala das coisas de Deus? Quando você fala sobre estar na casa de Deus com os irmãos, quando você fala sobre servir ao Senhor, quando você fala sobre ler a Bíblia, orar, participar de um pequeno grupo, quando você fala sobre essas coisas, isso te deixa alegre ou te deixa triste? Isso te dá alegria ou isso te cansa? Como que está o brilho de Deus na sua vida? Você já foi mais alegre? Você já foi mais vibrante na adoração? Você já teve mais alegria, mais felicidade de estar na casa do Senhor? A palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Mas será que quando te dizem vamos à casa do Senhor, você pensa de novo? Ah, mas tem que ir, é domingo, né? Tem que ir lá bater carteirinha porque é domingo. Se é assim, está errado, irmãos. A gente precisa ter a alegria de estar na presença de Deus no secreto, e tem que ter a alegria de estar na presença de Deus na casa de Deus, com os irmãos. Então a primeira coisa que a gente aprende é que a gente permite muitas vezes que o pecado apague em nós a presença de Deus, a glória de Deus, a santidade. E eu quero te dizer que você não pode permitir que o pecado faça isso com você. Não permita que o pecado apague em você a chama que o Senhor acendeu. Ontem a gente fez o galeto, estava uma bênção. Obrigado a todo mundo que comprou, que vendeu, que participou, muito bom. Mas o irmão Godemir acendeu o fogo, e acendeu um fogo, mas um fogo assim, ó, né, Mateus? É esse fogo que a gente tem que ter aceso no nosso coração. Fogo alto, forte.
Era um fogo alto, se via de longe, esquentava de longe. Se botasse o frango bem alto, ele assava aquele frango, rápido. Tanto é que ficou pronto rapidinho, né, Deus? É assim que a gente tem que ser, irmãos, aceso e não apagado. Quantos crentes apagados a gente tem por aí? Dormindo literalmente ou espiritualmente. E está na hora da gente acordar. Semana passada o Mateus falou isso, ele pediu para eu dar uma palavra aqui, né? E ele disse que Deus falou para ele que ele precisa acordar. É isso, né, Mateus? E nós como igreja precisamos acordar. Acordar. Chega de sono espiritual, preguiça espiritual. Está na hora da gente acordar, amém? Então tá bom, só quem está acordado diz amém. Amém. Glória a Deus. Segunda coisa que a gente aprende é que a corrupção é um problema, mas ela é pior ainda quando é na liderança. Quando a corrupção vem de cima para baixo, a nação sofre. Ela não é verdade, a gente sabe disso. E eu vou parar por aqui porque o meu advogado não permite que eu fale mais. Mas a verdade é que quando um líder peca, todo mundo que está abaixo dele sofre. E Jeremias identifica a raiz desse problema. Ele vai dizer: os sacerdotes e os profetas corrompidos é que são o problema. Versículo 13: os profetas pecaram, os sacerdotes cometeram iniquidade, derramando no meio dela o sangue dos justos. A liderança, que era para ser uma liderança espiritual, que devia conduzir o povo de Deus para as coisas boas, conduziu o povo de Deus para a ruína. Quando o líder, e esse líder daqui pode ser o líder da casa, pode ser o líder da empresa, pode ser o líder da igreja, pode ser o líder da cidade, pode ser o líder da nação. Quando um líder se corrompe, todo mundo que está abaixo dele sofre junto. Não é verdade? Então, se um líder da casa, um marido e pai, sacerdote do lar, se afasta de Deus, reflete na casa toda. Se um líder espiritual se afasta de Deus, reflete na igreja toda. Se um líder político se afasta do que é correto, né? Ele pode não ser cristão, mas ele começa a fazer coisas erradas, todo o povo sofre. Por isso que a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, Jeremias começa a descrever no versículo 14. Você está com a Bíblia aberta aí? Ele vai descrever os líderes vagando como se fossem cegos, contaminados com sangue. No 15, eles eram rejeitados até mesmo pelas nações. Quando eles iam para outros países, o pessoal dizia: peraí, aqui vocês não são bem-vindos, não podem entrar. Quando um líder de uma nação é proibido de entrar em outro lugar por causa de corrupção, é um problema sério. Versículo 20, que é o pior de todos, ele vai falar do rei. Quando ele fala aqui do ungido do Senhor, ele está falando do rei, tá, gente? Versículo 20: o rei que deveria ser a esperança da nação tinha sido capturado. A sombra do ungido do Senhor se foi, e com ela se foi a segurança de Jerusalém. Nenhuma família, irmãos, nenhuma igreja, nenhuma nação cai de um dia para o outro. Aliás, ninguém cai no pecado de um dia para o outro. Antes do pecado ser consumado, ele vem na mente, ele vem no coração. Antes de você escolher pecar, você pensa muito bem antes de dizer sim ou não.
do teu coração, no altar da tua intimidade com Deus, da tua vida devocional, da tua entrega para Jesus. Depois cai a tua liderança e depois cai o povo que está atrás de ti. Eu estava falando outro dia com alguns amigos, estava dizendo como faz diferença quando o homem da casa se posiciona com Deus, diz: não, eu e a minha casa seguiremos o Senhor. Se posiciona. Ele diz: na minha casa, quem vai chamar para orar vai ser eu. Na minha casa, quem vai chamar para ler a Bíblia serei eu. Só que o que acontece muitas vezes é que o homem não faz isso. E aí a mulher precisa fazer esse papel que seria muito mais fácil se o homem fizesse. Porque é como Deus quis que fosse. Que o homem fosse o sacerdote do lar, o líder da casa, espiritualmente falando. Um líder fraco, um pai fraco, um pastor fraco, um marido fraco, um governante fraco, compromete não só compromete somente a si mesmo, desculpa, mas um líder corrupto compromete uma geração. O que eu quero dizer com isso? O líder fraco, ele é fraco, ele não vai crescer, ele não vai amadurecer. Mas o líder que deixa que o pecado entre, que a corrupção tome conta, ele vai afetar a família. Todas as consequências que ele sofrer, a família vai sofrer. Todas as consequências que ele sofrer, se ele for um líder da nação, de uma cidade, de um estado, as pessoas que ele governa também vão sofrer. Se ele for líder de uma igreja, as pessoas vão sofrer. Um pastor fraco pode ser um problema, mas se ele for fraco e temente a Deus, honesto e for um homem de oração, a igreja vai crescer, vai andar. Agora, se ele for corrupto, se ele estiver em pecado, a igreja sofre. O Martin Lloyd Jones disse que a decadência espiritual de um povo começa no púlpito. Quando a gente começa a pregar outra coisa que não seja a palavra, quando os pastores começam a ensinar um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, então a decadência espiritual começa. E aqui, meus irmãos, eu vejo algumas aplicações importantes. Primeira delas, muito do que acontece no nosso país hoje é culpa daquilo que o povo de Deus tem tolerado e aceitado. Por causa do pecado do povo de Deus, que deveria fazer a diferença. E muitas vezes tem muita gente que se diz de Deus envolvida em corrupção, envolvida em propina, pregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo. E por causa disso a nação tem sofrido, porque nós devemos ser aqueles que fazem a diferença na nação. Nós temos o evangelho, nós temos a verdade, nós devemos ser a diferença. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Mas o que a gente faz com um sal que perdeu o gosto? A Bíblia diz que só serve para ser pisado. Então, meus amados, muito do que acontece na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país é culpa da igreja de Deus, que não se posiciona no mundo espiritual, que não está orando o suficiente, que não está buscando o Senhor o suficiente, que não está fazendo diferença no mundo o suficiente. Segunda verdade que eu aprendo aqui é que nós precisamos tomar cuidado com as nossas escolhas. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas decisões, principalmente se tem gente que é liderada por nós, que está sob a nossa responsabilidade.
Se em algum nível eu exerço liderança sobre alguém, eu preciso ter a responsabilidade de saber que se eu fizer escolhas ruins, eles também serão afetados. Terceira coisa, na verdade é uma pergunta: como que está o seu altar de comunhão com Deus? Como que está o seu altar de adoração? Como que está o seu altar de adoração ao Senhor? Seu relacionamento com Deus, sua vida devocional, sua vida de comunhão. Como que você está? O altar está de pé, está firme, o fogo alto, está em ruínas. Terceira coisa que a gente aprende é que, apesar de tudo isso, de todas essas consequências que o pecado traz, o juízo tem fim. E a misericórdia tem a última palavra, amém? Amém? Amém. No fim do capítulo, a esperança aparece de novo. Versículo 22, como eu falei para vocês. O castigo da tua maldade já se cumpriu, filha de Sião. Não te levará mais para o cativeiro. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo: a disciplina, ela tem prazo de validade. Deus muitas vezes vai nos disciplinar. Ele vai permitir que a gente colha os frutos das nossas sementes ruins. Mas isso não dura para sempre. Isso tem prazo. O cativeiro não é eterno. O juízo nessa terra não é o último capítulo. Jeremias declara que Deus também julgará, Edom, a nação inimiga que zombou da queda de Israel, versículo 21. Ou seja, ele está dizendo assim: não se preocupem, porque a justiça de Deus ela é completa. Pode parecer que agora o mal, as pessoas ruins, más, elas estão se dando bem, mas chegará um momento onde Deus vai julgar todos. Porque às vezes a gente está passando por uma situação difícil e a gente fala: Deus, por que só eu? Eu olho para aquele ímpio do outro lado da rua e parece que não acontece nada de ruim com ele. Parece que aquela pessoa que não tem Jesus, ela só se dá bem. E eu que quero te buscar, que quero te servir, é problema atrás de problema. Muitas vezes a gente sabe que o que a gente está sofrendo realmente é consequência daquilo que a gente escolheu. Mas nem toda tempestade é provocada por nós. Existem tempestades que são alheias à nossa própria vontade, né? Mas Deus está dizendo assim: não se preocupa, porque um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e todos hão de ser julgados, bons e maus, crentes e não crentes. Não importa quão quebrado alguém possa se sentir, se Deus restaurou Israel, Ele também pode restaurar você. Não importa quão quebrado você se sinta, se Deus restaurou a minha vida, Ele pode restaurar a sua também. Não importa o quão quebrado você se sinta, Deus quer restaurar o seu altar, sua vida, seu coração. A disciplina não é o fim. A disciplina é o caminho para a cura, a
Bíblia fala que Deus só corrige, só disciplina quem Ele ama. Então, se Deus te ama, Ele não vai permitir que você fique vivendo na iniquidade, no pecado. Ele vai, de alguma forma, intervir e te disciplinar para que você aprenda, para que você perceba que você não é perfeito, você está errado, precisa mudar. Deus disciplina quem ama, mas a vara de Deus nunca visa te destruir, ela visa te restaurar. E aqui nós gostamos de dizer que nós somos um lugar de restauração, porque aqui nós pregamos um Deus que não destrói, ele restaura. Restaura. Charles Spurgeon disse que o Deus que nos disciplina é o mesmo Deus que nos abraça após o arrependimento. O mesmo Deus que nos disciplina é o mesmo Deus que nos abraça. E Deus está doido para nos abraçar. Braços abertos. Mas vocês lembram, eu já falei sobre isso, né? Que o pai do filho pródigo, ele, diferente do pastor que vai atrás da ovelha, diferente da mulher que vai à casa para procurar a dracma perdida, o pai do filho pródigo não vai, ele fica esperando, mas fica. Então quem tem que fazer um movimento contrário somos nós. Quem tem que se arrepender, dar meia volta, se converter do caminho e voltar para a casa do pai, somos nós. Ele está lá de braços abertos, mas ele quer que você se converta, ou seja, mude a direção e volte para ele. Jesus, hoje, nos chama ao arrependimento. Aliás, há muito tempo, Jesus tem nos chamado como igreja a um tipo de arrependimento de pecados que a gente tem permitido, de murmuração, de reclamação, de falta de amor uns pelos outros, de orgulho, de soberba, de não querer mudar, de achar que eu sou melhor que o outro. Se a gente permite que esses pecados façam parte do convívio do corpo de Cristo, irmãos, isso vai minando, isso vai adoecendo, é um câncer. Deixa eu te falar, se você tem alguma coisa contra algum irmão, por favor, resolva isso agora, o quanto antes. Não permita que a amargura, falta de perdão fiquem no teu coração, porque isso está te afastando de Deus, está quebrando a tua comunhão com Deus. E enquanto a gente não se arrepender desses pecados, o Senhor não vai fazer o que Ele tem para fazer. Nós, como igreja, precisamos nos colocar de joelhos e nos arrependermos. É sério. Jesus está dizendo que a gente está andando em círculos, que a gente está cometendo o mesmo pecado do povo de Israel lá no deserto. A gente reclama e a gente acha que sabe mais. A gente acha que sabe mais que Deus. Porque quando eu murmuro, eu estou dizendo para Deus que eu sei mais que Ele. Quando eu reclamo, estou dizendo para Deus que Ele não é suficiente, que o que Ele me dá não é suficiente, não é? Ele não gosta de mim.
Quando eu falo mal do meu irmão, é como se eu estivesse dando um tiro no meu próprio pé. Nós somos um corpo. Quando eu odeio meu irmão, eu sou um mentiroso, a Bíblia diz, porque eu não posso falar que amo a Deus e odiar. Quando eu permito que a imoralidade tome conta da minha vida, eu estou destruindo a minha casa, estou destruindo o meu corpo, eu estou destruindo a igreja. Quando eu permito que a mentira faça parte da minha vida, estou causando mal para toda uma comunidade. E nós precisamos, de uma vez por todas, nos colocar de joelhos e nos arrependermos. Lamentações 4 nos ensina 3 verdades essenciais. Primeiro, o pecado apaga a glória de Deus na nossa vida. O pecado apaga a glória de Deus na nossa vida. Toda desobediência tem uma consequência. Todo pecado, toda iniquidade, toda escolha ruim que eu faço tem consequência. E eu preciso saber disso. Segunda verdade, a liderança espiritual define o destino do povo. Quando o líder se corrompe, todo mundo que vem atrás dele se corrompe também. Oremos pelos nossos líderes, irmãos. Oremos pelos nossos líderes. Terceira coisa, a disciplina de Deus, ela tem limite. A misericórdia sempre vence o juízo. Quando a glória se torna cinzas, Deus está apenas preparando o terreno para acender um novo fogo, daquele fogo que o Godemir acendeu ontem, vivo, forte, alto. E essa igreja aqui, quando ela estiver dessa forma, de longe as pessoas virão, não para nossa glória, mas para a glória de Jesus. O único que precisa ser visto e lembrado, o único que precisa ser famoso, que é Ele. Ele cresça e a gente diminua. Mas nós precisamos, como igreja, ser um farol. Nós estamos no lugar alto, irmãos. Nada a ver, pastor. Ok, mas pensa comigo. Um lugar alto numa cidade com uma luz bem forte ilumina toda a cidade. Isso, de certa forma, é profético, irmãos. Deus quer que a gente seja uma luz que ilumina toda essa cidade e que faz a diferença. Desafio para nós, irmãos. Primeiro, que nós possamos examinar a nossa própria vida e ver se há em nós algum ouro que perdeu o brilho. Existe na sua vida alguma área que você percebe que você está sem brilho, sem alegria, você escureceu o seu brilho, perdeu o seu brilho. Você era tão feliz antes, você adorava o Senhor com tanta alegria, você era tão entusiasmado nas coisas de Deus, agora você está desanimado, triste, para baixo. O que está acontecendo com você? Segunda coisa, eu queria te desafiar a orar pela santidade no altar do Senhor, não apenas nessa igreja, mas nessa igreja também, pelo temor do Senhor nas nossas lideranças, da nossa denominação, das outras denominações, do nosso estado, do nosso país, enfim, nós vamos orar pelas nossas lideranças, para que Deus levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para que Deus levante nessa igreja mais líderes e mais líderes usados pelo Senhor, mais líderes cheios da presença de Deus, gente que tenha conhecimento da palavra, mas que também tenha
espírito, que contamine os outros de uma maneira boa com as coisas do Senhor. Eu queria te convidar a orar então para que a gente possa entregar as nossas ruínas naquele que é especialista em fazer de novo e fazer melhor. Que a glória da segunda casa seja maior que a da primeira. Amém? Vamos orar? Quero te convidar para orar. Que você pudesse colocar diante do Senhor então a sua vida nesse momento, seu coração. Se tem algo que você sente que precisa confessar, que precisa falar, que precisa colocar para fora. E se você quiser e puder, queria te convidar para ficar de joelhos. Mas só se você quiser e puder, isso não tem nada mágico nisso, né? Mas só para dizer para o Senhor o quão rendido você está diante dele. Oh Jesus, nessa noite nós queremos como igreja, Pai, nos colocar diante do Senhor de joelhos, reconhecendo que Tu és o Senhor sobre as nossas vidas. Nós somos pó, nós somos pequenos, fracos, pecadores. Mas obrigado porque Tu és um Deus que nos vê. O Senhor nos vê no secreto. O Senhor conhece o nosso coração. E eu oro agora, Pai, para que o Senhor venha sondar os nossos corações de uma forma profunda. Nos mostra, Pai, cada detalhe, cada coisa, cada pecado, cada situação que a gente precisa confessar para o Senhor. Que a gente precisa talvez chamar alguém para conversar. Que a gente precisa mudar, abandonar, negar. Em nome de Jesus, Pai. Muda o nosso coração, muda a nossa história, Pai. Eu oro para que todo pecado, Deus, de murmuração, de reclamação, de fofoca, todo pecado de mentira, todo pecado de maledicência, todo pecado de imoralidade, de mente suja, pensamento sujo, boca suja, tudo isso caia por terra em nome de Jesus. Nós oramos ao Pai para que o Senhor derrame da Tua santidade nesse lugar, a começar em nós, Pai, a começar nas nossas vidas, Pai. Nós oramos ao Pai para que o Senhor nos dê líderes cheios da Tua unção, cheios do Teu Espírito Santo, cheios da Tua santidade, cheios do conhecimento da Tua palavra. Levanta aqui nesse lugar, Pai, homens e mulheres que vão dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Levanta do nosso meio, Pai, missionários, missionárias, pastores, líderes, evangelistas. Levanta gente de fé, gente que vai sair nas ruas cheia do Senhor e vai pregar através da vida e através das palavras. Que essa igreja, Pai, seja conhecida como uma igreja onde o Senhor é o Rei. Uma igreja onde não tem nenhuma pessoa que vai aparecer, mas o Senhor vai aparecer. Que o Senhor cresça e a gente diminua, Pai. Em nome de Jesus, coloca arrependimento no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, irmãos. Que Deus possa reacender a glória dele na nossa vida, de uma vez por todas. Vamos cantar uma canção? A gente vai cantar uma música e com ela a gente está encerrando então o nosso culto dessa noite. Lembrando que na quarta-feira a gente tem o encontro dos homens, 8 horas aqui na igreja. Como sempre, cada homem que vier traz alguma coisa para a gente compartilhar e comer juntos, um beber, né? O que você quiser trazer, se puder. Se não puder, venha igual, porque não vai ser isso que vai te impedir de participar conosco, né? 20 horas aqui na igreja, tá bom?
Deus abençoe.